Então, quinto ano, voltamos aí para nossa segunda aula de português, né? Como eu disse para vocês, agora nós vamos fazer atividade sobre tipos de predicado. Então, começando aí pela página 55, tá? Leia as orações a seguir. O treinador escalou os melhores jogadores. O treinador e o jogador são teimosos. Para analisar os termos essenciais da oração, deve-se primeiramente identificar o verbo. Identifique o verbo das orações 1 e 2 e circule-os. Encontrando o verbo, fica fácil identificar o sujeito. Basta fazer a pergunta o que ou quem. Antes dele, a resposta a essa pergunta corresponde ao sujeito da oração. Responda o que se pede. Qual é o sujeito da oração? Classifique o sujeito e aponte seus núcleos. Núcleo é a palavra principal do sujeito, tá? Assim como é a palavra principal também do predicado. Qual é o sujeito da oração 2? Classifique o sujeito e aponte seu núcleo. Identificado o sujeito, o que restar da oração correspondente é o predicado. O treinador escalou os melhores jogadores, sujeito simples, né? Quem escalou os melhores jogadores? O treinador. E o restante da frase é o predicado, o escalou aqui é o meu verbo. O treinador e o jogador são teimosos. Quem são teimosos? O treinador e o jogador, temos o sujeito composto e são teimosos é o predicado, o são aqui é o verbo, tá? Então, responda às perguntas lá da página 54. Depois, leia as seguintes orações na página 56. Os jogadores estão cansados, não jogamos ontem, choveu na hora do jogo. Agora complete as afirmações a seguir com as palavras ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, se o verbo é de ação, se o verbo é de estado ou se o verbo é um fenômeno da natureza. Em 1, o verbo estão indica o quê? Em 2, o verbo jogamos indica o quê? E em 3, o verbo choveu indica o quê? O predicado dos verbos que indica estado é classificado como predicado nominal. O predicado dos verbos que indica ação ou fenômeno da natureza é classificado como predicado verbal. Então, olha a oração. Os jogadores estão cansados. Quem estão cansados? Os jogadores. Sujeito simples, predicado nominal. Então, nas orações como predicado nominal, o sujeito não pratica ação, né? Ele é o ser a quem atribui um estado, uma característica, por isso essas orações apresentam um verbo que indica estado. E os principais verbos que indicam estado são ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar e tornar-se. Veja agora outra oração. Não jogamos ontem. Sujeito aí é desinencial, ou chamado de sujeito oculto, né? Nós. E a frase é predicado verbal, que gira em torno do verbo, que é um verbo de ação. Choveu na hora do jogo, é uma oração sem sujeito, porque nós temos um verbo fenômeno da natureza, né? E por isso também ele é predicado verbal. As orações com sujeito desinencial e as orações sem sujeito são formadas apenas pelo predicado, né? A gente não consegue achar aí o sujeito dessa frase. Então, nós vamos fazer ainda a página 57, o jogo rápido. Classifique o predicado das orações a seguir em predicado verbal ou predicado nominal. A professora fez uma pergunta ao Joãozinho. Joãozinho não entendeu a pergunta era ambígua, ela escondeu 3 dedos da mão, a professora ficou surpresa com a resposta e Joãozinho parecia satisfeito com a resposta. Então, gente, façam essas atividades, mandem foto assim que vocês terminarem e nós vamos corrigi-la na aula simultânea que eu vou mandar o link do Zoom para vocês. Então, façam a atividade, vejam onde que vocês estão com dúvida, para que vocês também na aula do Zoom possam tirar essas dúvidas comigo, tá bom? Então, até lá. Tchau.